Há momentos que dividem a vida em um antes e um depois. O meu aconteceu numa tarde de terça-feira, quando cheguei mais cedo de uma viagem de negócios que deveria durar até sexta-feira. Lembro-me do silêncio da nossa casa enquanto eu empurrava minha mala pela porta da frente, pensando em surpreender o Jackson com comida para a viagem do seu restaurante tailandês favorito. A música me atingiu primeiro, batidas baixas e pulsantes que vibravam através do assoalho. Não era a playlist habitual de Jackson, era algo deliberadamente sedutor, algo escolhido. Coloquei a comida na mesa silenciosamente, algum instinto me fazendo andar como um fantasma pela minha própria casa. A porta do nosso quarto estava entreaberta o suficiente para que um raio de luz escapasse, e por aquela fresta, eu a vi. Tara, minha melhor amiga desde a faculdade, a mulher que fora minha dama de honra, a madrinha da nossa filha, dançando nua para o meu marido. Eu não gritei, eu não irrompi. Em vez disso, senti algo se cristalizar dentro de mim, uma clareza perfeita, dura como diamante, que eu nunca havia experimentado antes. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu a observava rodopiar, seus cabelos ruivos se espalhando como chamas, seus olhos fixos em Jackson, que estava sentado na nossa cama, com uma bebida na mão e aquele meio sorriso idiota que eu adorava. Absorva tudo, sussurrei para mim mesma. Lembre-se de cada detalhe. Tirei 3 fotos rápidas com meu celular, com cuidado para capturar os rostos dos dois com clareza, e então me afastei silenciosamente. Lá fora, fiquei sentado no meu carro por 2 horas, com as mãos tremendo no volante, esperando que ela fosse embora. Quando ela finalmente saiu, com uma cara amarrotada, mas satisfeita, até acenou para nossa vizinha idosa como se pertencesse àquele lugar. Tara e eu éramos inseparáveis havia 15 anos. Sobrevivemos a provas finais da faculdade, chefes horríveis, ao divórcio dela, à minha gravidez. Ela segurou meu cabelo quando os enjoos matinais me atingiram com mais força. Eu a ajudei a superar seus ataques de pânico quando seu próprio casamento desmoronou 3 anos atrás. Você é a irmã que eu nunca tive, ela costumava dizer. A traição me queimava, não só por causa de Jackson, casamentos terminam, as pessoas se desapaixonam, não sou ingênua, mas porque ela me olhava nos olhos todos os dias, por quanto tempo? Meses? Anos? Há quanto tempo eles riam de mim pelas costas? Rolei as páginas do meu celular e olhei fotos nossas juntas, Tara e eu de férias em Maui no verão passado, com os braços em volta dos ombros uma da outra, Tara segurando minha filha Sophie na festa de 5 anos dela, 2 meses atrás, as duas fazendo caretas, Tara me ajudando a escolher o suéter de cachemir azul que eu tinha dado a Jackson no Natal, o mesmo suéter que ele estava usando hoje enquanto ela dançava para ele. Naquela noite, Jackson chegou em casa e me encontrou preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Beijei sua bochecha e perguntei sobre seu dia. Ele mencionou uma tarde agitada no escritório com tanta naturalidade que algo dentro de mim congelou. 15 anos de casamento, e eu nunca tinha notado como ele conseguia mentir sem esforço. Querida, eu disse, mexendo o molho de macarrão, lembra que a gente estava querendo dar um jantar? Estou pensando em fazer isso neste sábado. Claro, ele disse, mal tirando os olhos do celular. Quem você está pensando em convidar? Dei um sorriso sincero porque, pela primeira vez em horas, senti uma faísca de algo além de dor. Ah, só algumas pessoas especiais. Tara, claro, e pensei que seria legal finalmente conhecer os pais dela. Eles estão na cidade para aquela conferência médica, certo? Sua mão congelou a meio caminho da taça de vinho. Os pais dela. Você quer convidar os Calavai? Por que não? Tara é praticamente da família. Sustentei o olhar dele até que ele desviou o olhar primeiro. Vou ligar para eles amanhã. Tenho algo muito especial planejado. Naquela noite, fiquei acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração e planejando meus próximos passos com uma frieza que deveria ter me assustado. Mas o medo era um luxo ao qual eu não podia mais me dar, não quando a estabilidade da nossa filha estava em jogo, não quando eu tinha sido enganada em minha própria casa. Você não tem ideia do que está por vir, sussurrei para o seu corpo adormecido. Nenhum de vocês tem. Os sinais estavam lá o tempo todo, como peças de um quebra-cabeça que eu me recusará a montar. O interesse repentino de Tara por fitness no ano passado, a inscrição na mesma academia que Jackson, suas aparições convenientes em eventos da empresa dele quando eu não podia comparecer devido ao trabalho ou aos compromissos escolares de Sophie, o jeito como ela aparecia sem avisar, sempre impecavelmente maquiada, sempre nos dias em que sabia que eu estaria fora. Ela está só desde o divórcio, eu disse a mim mesma. Ela precisa da família por perto.
Na manhã seguinte à minha descoberta, deixei Sophie na escola e dirigi até o café mais próximo. Pedi meu café com leite de sempre e sentei-me na mesa do canto, abrindo meu laptop com as mãos trêmulas. Eu tinha uma missão: entender a extensão da traição deles. Suas pegadas digitais contavam uma história que me deixava fisicamente doente. 6 meses de mensagens de texto recuperadas da nossa conta compartilhada na nuvem, fotos que eles trocaram, reservas de hotel feitas com o nosso cartão de crédito conjunto que Jackson explicou como reuniões com clientes. Mas o que mais doeu foram as mensagens em que falavam de mim, da minha agenda previsível, da minha natureza confiante. Ela nunca vai desconfiar, escreveu Jackson. Sarah sempre vê o melhor nas pessoas. É a sua maior fraqueza. Tara respondeu com um emoji de coração, e é por isso que a amamos e por isso que isso é fácil demais. Eles me amaram enquanto me traíam da pior maneira possível. Fechei meu laptop e fui até o banheiro, trancando-me em uma cabine onde finalmente me permiti chorar, soluços silenciosos, que me faziam estremecer e me deixavam sem fôlego. 10 minutos de puro luto antes de lavar o rosto, retocar a maquiagem e sair de cabeça erguida. Naquela tarde, liguei para a mãe de Tara, Elanar Kalavai, uma mulher formidável que eu só conhecera 2 vezes antes, em eventos maiores. Sarah, que surpresa adorável, respondeu ela, com a voz carregada daquele sotaque texano característico que Tara tanto se esforçara para eliminar da própria fala. Elanar, vou oferecer um jantar especial neste sábado. Nada formal, apenas uma pequena reunião para comemorar alguns. Minha voz não vacilou. Eu adoraria que você e Richard se juntassem a nós. Que gentileza! Só estamos na cidade até domingo para a conferência do Richard. Que timing perfeito. Sim, eu disse timing perfeito mesmo. Em seguida, veio a parte mais difícil. Liguei para minha mãe e perguntei se Sophie poderia passar o fim de semana com ela. Está tudo bem, querida? Perguntou minha mãe, percebendo imediatamente algo na minha voz. Vai ficar, prometi. Só preciso resolver uma coisa em casa. Naquela noite, Tara me ligou, com a voz mais aguda do que o normal. Então, o Jackson mencionou que você está planejando um jantar. Sim, fico feliz que ele tenha te contado. Eu ia te ligar depois. E você convidou meus pais. O tom de pânico em sua voz era inconfundível. Claro. Eles vêm tão raramente à cidade, e deveriam conhecer melhor o Jackson, não acha? Afinal, vocês 3 passam tanto tempo juntos. Um momento de silêncio. Sarah, está tudo bem? Você parece diferente. Eu ri, um som tão natural que até eu me surpreendi. Nunca estive melhor. Só tive algumas revelações ultimamente sobre o que é importante, sobre quem é importante. Depois que desligamos, recebi uma enxurrada de mensagens do Jackson, de repente preocupado em não sobrecarregar os convidados e sugerindo que talvez devêssemos simplificar as coisas, só nós 2 e a Tara. Sorri para o meu celular. Não se preocupe, respondi. Estou com tudo sob controle. No dia seguinte, visitei minha advogada sob o pretexto de atualizar nossos testamentos. Em vez disso, expus o que eu sabia e precisava: proteção financeira, arranjos de guarda e documentação do caso. Ela ouviu sem julgamentos, tomando notas com sua caligrafia precisa. O elemento surpresa é a sua vantagem agora, aconselhou ela. Eles acham que você não tem a mínima ideia. Deixe-os continuar pensando assim até termos tudo pronto. Assenti, sentindo o peso da minha aliança como uma pedra no dedo. Quando podemos estar prontos? Me dê até segunda-feira para preparar a papelada preliminar. Enquanto isso, reúna todas as evidências que você ainda não tenha obtido. Saí do consultório dela me sentindo vazia e determinada. 15 anos de casamento, 15 anos de amizade, tudo envenenado pelo egoísmo deles. Naquela noite, Jackson tentou iniciar a intimidade pela primeira vez em meses. Permiti seu beijo, lutando contra a vontade de recuar antes de alegar dor de cabeça. Quando ele se virou, frustrado, vislumbrei seu telefone acendendo na mesa de cabeceira. O nome de Tara brilhou brevemente antes que ele o silenciasse às pressas. Algo importante do trabalho? Perguntei inocentemente. Só spam. Ele murmurou. Virei-me para que ele não visse minha expressão. Dei ao meu fornecedor a contagem final de pessoas hoje. Todos virão no sábado, disse ele. Ele não disse nada, mas eu sentia a tensão irradiando de seu corpo como calor. Vai ser uma noite inesquecível, prometi. Na quinta-feira, eu tinha um panorama completo do caso deles e algo mais que não esperava encontrar:
registros financeiros mostrando que Jackson vinha desviando dinheiro de nossas contas conjuntas para uma conta separada por mais de um ano, quase $200.000 perdidos. Escondido sob despesas comerciais e investimentos forjados, ele planejava deixar você, confirmou minha advogada quando lhe mostrei os registros. Esses saques seguem um padrão consistente com alguém criando uma estratégia de saída. A dupla traição deveria ter me destruído, mas, em vez disso, fortaleceu minha determinação. Não se tratava mais apenas de infidelidade, tratava-se do futuro da minha filha, da minha segurança financeira e da justiça. Passei a sexta-feira me preparando para o jantar com precisão metódica. Contratei um serviço de buffet da cidade vizinha, pessoas que não nos conheciam e que não iriam fofocar sobre o que estavam prestes a presenciar. Selecionei vinhos que complementavam cada prato, incluindo o Cabernet Sauvignon favorito de Eleanor Calavai, informação obtida nas redes sociais de Tara, onde ela havia postado sobre as preferências de vinho de sua mãe. Arrumei a sala de jantar de modo que Jackson e Tara sentassem um de frente para o outro, com os pais dela ao lado. Queria que Eleanor e Richard tivessem uma visão perfeita de seus rostos enquanto arrumavam a mesa com nossos melhores presentes de casamento em porcelana. Ironicamente, recebi outra ligação ansiosa de Jackson. Tem certeza sobre amanhã à noite? Podemos remarcar. De jeito nenhum, respondi, com a voz firme, mas agradável. Está tudo combinado. Os Calavais estão ansiosos por isso. Talvez devêssemos convidar mais pessoas, tornar o evento menos intimista. Eu ri. Querida, desde quando você tem vergonha de encontros íntimos? Além disso, quero que a gente tenha um tempo de qualidade com a Tara e os pais dela. Eles deveriam saber o quanto nos tornamos próximos. O silêncio dele dizia tudo. Naquela tarde, visitei o depósito que havia alugado com meu nome de solteira e coloquei dentro uma mala contendo cópias de todas as minhas provas, dinheiro para emergências e documentos essenciais. Independentemente do que acontecesse amanhã, eu estaria preparada. Também fiz uma parada crucial em uma loja de eletrônicos, onde comprei 3 pequenas câmeras de alta definição. Ao cair da noite, elas estavam discretamente instaladas em nossa sala de jantar, sala de estar e hall de entrada, capturando todos os ângulos do que se desenrolaria. A manhã de sábado amanheceu clara e brilhante. Acordei cedo, antes do Jackson, e fui correr, algo que raramente fazia. O esforço físico ajudou a clarear minha mente e fortalecer minha determinação. Quando voltei, ele estava na cozinha fazendo café com as mãos trêmulas. Nervosa com alguma coisa? Perguntei, enxugando o suor da testa. Só tenho muita coisa para fazer hoje, ele murmurou. Não se preocupe com o jantar, eu cuidei de tudo. Seus olhos encontraram os meus, em busca de alguma pista sobre o que eu sabia. Dei-lhe apenas um sorriso. Ao longo do dia, Jackson fez 3 ligações telefônicas separadas do nosso quintal, falando em voz baixa. Não precisei bisbilhotar para saber que ele estava falando com Tara, planejando como passar a noite sem revelar o segredo deles. Às 17 horas, tomei um banho demorado e me vesti cuidadosamente com um vestido preto justo que eu sabia que Jackson sempre admirara. Apliquei minha maquiagem com precisão. Eu estava tendo um cuidado extra com meus olhos, tornando-os dramáticos e intensos. Eu queria que todos naquela mesa vissem exatamente o que eu estava sentindo através deles. Prendi no pescoço o colar de pérolas que Jackson tinha me dado em nosso 10º aniversário, um clássico para minha beleza clássica, ele disse. Então a lembrança não doeu mais, ela se transformou em combustível. Enquanto eu dava os toques finais na sala de jantar, flores frescas, velas, cartões de visita colocados com cuidado deliberado, recebi uma mensagem de Tara. Podemos conversar antes de hoje à noite. Claro, respondi. Chegue cedo, 18h30. Jackson vai buscar Eliana e Richard no hotel deles. Perfeito, ela respondeu. Sorri para o meu celular. Ela não tinha ideia de como ele realmente era perfeito. Às 18h25, verifiquei as câmeras uma última vez no aplicativo do meu celular, tudo funcionando perfeitamente. Servi-me de uma taça de vinho e tomei um único gole para ganhar coragem. A campainha tocou precisamente às 6h30. Abri e encontrei Tara parada ali, com um vestido verde que combinava com seu cabelo ruivo, um sorriso forçado no rosto e uma garrafa de champanhe na mão. Sarah, ela disse, com a voz tensa e uma alegria artificial, precisamos conversar. Dei um passo para o lado para deixá-la entrar, sentindo-me estranhamente calmo. Sim, com certeza. Você tem agido de forma estranha a semana toda, disse Tara assim que fechei a porta. Ela colocou a garrafa de champanhe no aparador e se virou para mim, com os braços cruzados, na defensiva.
O que está acontecendo? Apontei para a sala de estar. Vamos sentar? Sim. Ela hesitou, depois me seguiu. Peguei a poltrona, deixando para ela o sofá, perfeitamente posicionado no enquadramento da câmera escondida. Tenho pensado bastante ultimamente. Comecei, com a voz firme, sobre lealdade, sobre amizade, sobre o que devemos às pessoas que dizemos amar. Sua postura enrijeceu. Isso parece filosófico. Na verdade, é muito prático. Peguei o controle remoto na mesa lateral e apertei um botão. A grande televisão na parede piscou, exibindo uma imagem pausada, o primeiro quadro do vídeo que eu havia gravado dias antes. O rosto de Tara perdeu a cor. O que é aquilo? Acho que você sabe exatamente o que é. Apertei o play. A filmagem era breve, mas inconfundível. Tara dançando nua para o meu marido no nosso quarto. Eu a editei com cuidado, removendo qualquer coisa muito explícita, mas não deixando dúvidas sobre o que estava acontecendo e quem estava envolvido. Ela se levantou de um salto. Desligue isso, Sarah. Não é o que parece. Terminei por ela, pausando o vídeo em um quadro particularmente contundente. Por favor, não insulte minha inteligência. Além de tudo. Lágrimas encheram seus olhos, se de vergonha ou medo, eu não sabia dizer. Eu nunca quis te machucar. Isso é engraçado, porque, do meu ponto de vista, me machucar parece ser exatamente o que você e Jackson planejaram fazer. Mantive a voz calma e controlada. R$200 mil, Tara. É quanto ele vem juntando para a nova vida de vocês dois. Seus olhos se arregalaram de genuína surpresa. O que? Interessante, ele não tinha contado ela sobre o dinheiro. Arquivei essa informação. Quanto tempo? Perguntei. Simplesmente, ela afundou no sofá, derrotada. 8 meses. 8 meses enquanto ela ajudava a planejar a festa de aniversário da Sophie, enquanto me abraçava durante a minha comemoração de promoção, enquanto se sentava à nossa mesa de ação de graças. Sabe o que dói mais? Perguntei, finalmente recuperando a compostura. Que você pudesse me olhar nos olhos dia após dia e fingir ser minha amiga. Sou sua amiga, ela protestou fracamente. Não. A palavra pairou entre nós, final e irrevogável. Você não é. Você nunca foi de verdade. O som de um carro entrando na garagem a fez levantar a cabeça em pânico. Eles chegaram. Sarah, por favor, por favor. O quê? Guardar seu segredo? Proteger sua reputação? Por que eu faria isso? Por causa da nossa história, implorou ela. Por causa da Sophie. Pense em como isso afetará a todos. Pensei nisso por dias e decidi que a verdade importa mais do que o seu conforto ou o orgulho de Jackson. A porta da frente se abriu e a voz de Jackson gritou alegremente. Chegamos. Sarah, na sala, respondi, sem tirar os olhos de Tara. Jackson entrou primeiro, seguido por Eleanor e Richard Calavai. Eleanor era exatamente como eu me lembrava. Alta, elegante, com o mesmo cabelo castanho avermelhado da filha, embora com mechas grisalhas. Richard era mais baixo, de aparência distinta, com olhos inteligentes por trás de óculos de aro fino. Sarah, que bom ver você de novo, disse Eleanor, dando um passo à frente para me beijar no rosto antes de perceber a tensão no ambiente. Tara, querida, você chegou cedo. Mãe, sussurrou Tara, com o rosto pálido. Pai, o que está acontecendo? Jackson perguntou, sua falsa alegria evaporando ao ver a imagem congelada na tela da televisão. Fiquei alisando meu vestido. Eu ia explicar isso. Eleanor, Richard, muito obrigada por terem vindo esta noite. Convidei vocês porque tem uma coisa que vocês deveriam saber sobre sua filha e meu marido. Sarah, não faça isso, alertou Jackson. Ignorei-o completamente. Nos últimos 8 meses, eles têm tido um caso na nossa casa, na nossa cama, enquanto fingiam na minha cara que tudo estava normal. Eleanor ofegou, levando a mão ao pescoço, onde usava um colar de pérolas notavelmente parecido com o meu. Isso não é tudo, continuei. Jackson tem transferido secretamente dinheiro das contas da nossa família, dinheiro destinado à educação da nossa filha, à nossa aposentadoria, para uma conta particular, planejando sua saída, planejando o futuro deles. Isso não é verdade, exclamou Tara, olhando para Jackson com uma nova incerteza. Diga a eles que isso não é verdade. Seu silêncio o condenou. Richard Calavai, que permanecerá em silêncio até então, virou-se para a filha com uma expressão de profunda decepção. Isso é verdade, Catarina. Ela estremeceu ao ouvir seu nome completo.
Pai, é complicado. Na verdade não é, interrompi. Traição é bem simples. Eleanor se virou para mim, com seu sotaque texano se intensificando de emoção. Sarah, não consigo nem começar a expressar nossa vergonha. Richard e eu criamos nossa filha melhor do que isso. Aparentemente não, eu disse calmamente. Jackson finalmente recuperou a voz. Isto é um PRI. Não diz respeito a ninguém além de mim e da Sarah. Richard calava e deu um passo à frente, sua presença subitamente intimidante, apesar de sua altura modesta. Quando você envolveu minha filha na dissolução de uma família, você fez com que isso fosse da minha conta. Os 20 minutos seguintes se desenrolaram como uma cena de peça que eu estava assistindo, em vez de vivenciando. Eleanor alternava entre desculpas chorosas para mim e repreensões mordazes para Tara. A fúria fria de Richard em relação a Jackson era pontuada por perguntas incisivas sobre os fundos desviados, perguntas que revelavam seu passado como ex-promotor. Tara desmoronou diante do desânimo dos pais, enquanto as tentativas de Jackson de controlar a narrativa se tornavam cada vez mais vazias à medida que eu apresentava documento após documento mostrando sua duplicidade financeira. Acho que finalmente disse, durante um momento de silêncio tenso, que o jantar estava oficialmente cancelado. Mas antes que todos fossem embora, há mais uma coisa. Entreguei um envelope para Eleanor e Richard. O que é isso? Perguntou Eleanor cautelosamente. Informações de contato do meu advogado. Ela entrará em contato com vocês como potenciais testemunhas de caráter para o meu caso de custódia. Virei-me para Jackson. Vou pedir o divórcio na segunda-feira, a custódia total de Sophie e restituição financeira. Você não pode fazer isso, disse Jackson, com a voz rouca. Olhem para mim. Caminhei até a porta da frente e a escancarei. Agora, gostaria que todos saíssem da minha casa. Um por um, eles saíram. Primeiro, os Calavais, com Eleanor apertando minha mão ao passar. Depois, Tara, incapaz de me olhar nos olhos, e finalmente Jackson, que tentou uma última vez. Sarah, precisamos conversar sobre isso racionalmente. Suas coisas estarão guardadas na segunda-feira. O código de acesso será enviado ao seu advogado, não a você. Não volte aqui. Depois de fechar a porta atrás deles, encostei-me nela e finalmente me permiti tremer, não de tristeza ou raiva, mas de alívio. A verdade finalmente veio à tona, o fingimento acabou e eu ainda estava de pé. As semanas seguintes àquela noite de sábado passaram em um turbilhão de reuniões com advogados, conversas difíceis com Sophie e longas sessões com meu terapeuta. Mas, apesar de tudo, senti algo inesperado, uma estranha sensação de leveza. Como se cada pedaço da minha antiga vida que se desfizesse, eu pudesse respirar um pouco mais aliviada. Jackson não contestou o divórcio. Nem a guarda. Não depois que Richard calava e trouxe um especialista financeiro que descobriu coisas ainda mais obscuras em nossas contas. Sua reputação no trabalho foi abalada quando os sócios seniores descobriram o verdadeiro motivo da nossa separação. No final do verão, ele se mudou para Chicago e só via Sophie em visitas agendadas. Tara desapareceu do nosso círculo de amigos. Ouvi de amigos em comum que ela voltou para o Texas e estava morando na casa de hóspedes dos pais, tentando resolver as coisas, como Eleanor educadamente disse em um de nossos telefonemas ocasionais. Sim, Eleanor e eu ainda conversávamos. Uma amizade surpreendente havia crescido entre nós depois de tudo. Duas mulheres conectadas pela dor de serem decepcionadas por pessoas em quem confiávamos. Você demonstrou mais elegância naquela noite do que a maioria das pessoas, ela me disse certa vez. Admiro como você lidou com isso. 6 meses depois daquele jantar, vendi nossa casa e comprei uma menor, mais perto da escola da Sophie. No dia da mudança, quando a última caixa chegou, fiquei sozinha na sala vazia. Uma onda de emoção me atingiu, não tristeza, mas profundo alívio. Alívio por não precisar mais fingir. Por não ser a única a ficar no escuro. Por não precisar mais questionar meu valor por causa das mentiras de outra pessoa. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ouvi dizer que você se mudou. Espero que seu novo lugar lhe traga paz. Sinto muito por tudo. Olhei para ele por um momento e depois o apaguei. Algumas pontes são melhores quando queimadas. 1 ano após o divórcio, fui promovida a diretora criativa, o mesmo cargo que Jackson certa vez disse ser demais para alguém que estava criando um filho. Sophie ia muito bem na escola, embora às vezes ainda tivesse dúvidas sobre por que seu pai morava longe. Às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam, eu disse a ela certa vez. Isso não significa que eles não te amam. Significa apenas que cometeram um erro.
Como quando você quebrou meu vaso azul e tentou escondê-lo? Ela perguntou. Sorri. Um pouco maior que isso. Mas sim, esconder a verdade costuma piorar as coisas. No aniversário daquele jantar, sentei-me no meu novo pátio, observando o pôr do sol, bebendo vinho. Minha mãe, que tinha sido minha âncora durante todo o evento, juntou-se a mim. 1 centavo pelos seus pensamentos, ela perguntou, sentando-se ao meu lado. Eu estava pensando em como tudo ficou diferente, contei a ela. 1 ano atrás, eu achava que minha vida tinha acabado. Agora, finalmente parece que é a minha. Sabe do que me orgulha, disse mamãe, apertando minha mão. Que você não deixou a traição deles mudar quem você é. Você não ficou amargurada. Você ficou mais forte. Eu não tinha certeza se isso era totalmente verdade. Houve dias sombrios, noites em que fiquei furiosa, em que quis destruir tudo. Mas eu havia trabalhado esses sentimentos sem deixar que eles me moldassem. Naquela noite, depois que a mamãe foi para casa e a Sophie dormiu, dei uma olhada em fotos antigas. Não do Jackson. Não da Tara. Só minhas, da faculdade, dos primeiros dias de trabalho, antes de conhecer qualquer um deles. Mal reconheci a garota de sorriso largo e olhos ambiciosos. Em algum ponto do caminho, perdi partes dela. Mas a traição me fez encontrá-la novamente. Isso me fez lembrar quem eu era antes de me tornar esposa de alguém, melhor amiga de alguém, até mesmo mãe de alguém. Fechei o álbum de fotos e fui até o espelho no corredor. A mulher no reflexo tinha rugas ao redor dos olhos que não costumavam existir. Mas ela também tinha algo mais forte em seu olhar, clareza. A verdade pode doer, sussurrei. Mas os segredos destroem. E pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. Verdadeiramente, honestamente inteira.